Divino Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova, que nos favorece neste momento para a aprendizagem, para o estudo, troca de apontamentos, um clima fraterno, que nós possamos estar conectados com nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que esses nossos movimentos no campo intelectivo, para o entendimento dos ensinamentos, possam favorecer os trabalhos, as terapêuticas, o tratamento dos irmãos lá internados, daqueles que estão como nós, também estudando e aprendendo, possamos estar irmanados numa corrente positiva, propositiva, para que nós possamos superar aqui o passado ao qual aludimos aqui, e possamos partir adiante com o Paulo, prosseguindo para o alvo, sem nos preocupar com as coisas que para trás ficaram, seguindo adiante. Os bons amigos espirituais, nossos mentores, possam nos amparar, inspirar, orientar. Que assim seja. Tudo bem, eu vou projetar o texto Gênesis a partir do capítulo 4, versículo 5. Eu vou deixar projetado para nós e vamos então fazer a leitura deste capítulo 4 de Gênesis, versículo 5. Eu vou ler a partir do versículo 4, que foi o versículo que nós abordamos na última reunião. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ela dominarás. E o versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então, na semana passada, nós já não vou entrar nos detalhes aí do versículo 4, não, que nós já estudamos, e vamos avançar para o versículo 5, que é o objeto de hoje. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Nós vamos lembrar aqui que no versículo anterior, atentou o Senhor para Abel para a sua oferta. Abel, pastor, aquele que está num plano mais avançado, o Senhor é a consciência desperta, consciência interior que se volta, desperta para os valores superiores que nos chegam. Então, nesse sentido, a partir do momento em que nós vamos tomando conhecimento dos valores superiores e vamos nos interessando, evidentemente que a tendência é eles irem crescendo na nossa intimidade, definindo aí um estado de atenção ou de consciência desperta. Então, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Então, nós anotamos aí, com base no versículo 7, podemos depreender aqui, nós vamos ver à frente o versículo 7, tá?
poderemos depreender aqui um movimento de melindre por uma dedução pessoal que não reflete a realidade. Irou-se Caim fortemente, tá? Que nós vamos ver aí mais à frente. Então, nós já estamos aí avançando no entendimento e no terreno aí, vamos deixar o melindre e vamos comentar aqui apenas o mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Ou seja, nós estamos trabalhando aqui o Senhor do ponto de vista interior. Porque do ponto de vista exterior, vamos nos habituar a entender que não existe uma fiscalização das nossas ações. Não existe fiscalização por parte dos espíritos superiores quanto ao que nós fazemos. Existe a visão analítica para, em cima dessa visão analítica e do diagnóstico que eles vão fazer, eles então vão providenciar, vão propor providências no campo da experiência para nós superarmos certas coisas e aprofundarmos outras. Então, quando nós falamos assim, que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, é a consciência interior que já entende que essa oferta do Caim é a oferta inicial, os primeiros movimentos do plano da inteligência, que nos colocaram no patamar de compreender o Abel, ou seja, o Abel, que é o irmão que chega depois, simbolizando o conhecimento nobre que vai chegando. Então, à medida que nós vamos, é natural, à medida que nós vamos estudando a doutrina, nós vamos nos interessando pelos trabalhos, pelas atividades, a tendência é nós não atentarmos mais para as coisas que ficaram, buscarmos as coisas que estão à frente. Não atentarmos mais para as coisas da infância. Passou, nós comentávamos aqui sobre o passado, na nossa conversa inicial. Nós aqui todos fizemos alusão ao nosso passado, e de Roma, Inquisição e tal. Então, isso não importa mais. Não devemos mais atentar. Passaram, ficaram para trás. É óbvio que nós, nessa nossa trajetória, nós agredimos muitos irmãos na pauta da justiça, como instrumentos da justiça, e hoje, sendo defrontados pelos companheiros e irmãos que têm razões para nos questionar, o nosso movimento natural hoje lhes pedir perdão, para que eles abram seus corações. Mas eles precisam compreender que o que aconteceu está na pauta da justiça divina. Na pauta da justiça divina. Que eles precisam aprofundar estudos, ampliar a visão do passado, para verem que, anteriormente a esse movimento, eles fizeram determinadas coisas que desaguaram nessas tristes ações. De acordo? E a nós que fomos protagonistas, que fomos, num determinado momento, elementos que atuaram como justiceiros nesse ponto de instrumento da justiça, compete-nos adotar a humildade e pedir perdão a esses irmãos quando eles se apresentarem. Mas nenhum de nós precisa cultivar culpa, remorso, em função do que já passou. Passou, nós estamos aqui olhando para frente. Então, nós não estamos mais nos alimentando de leite, nós estamos buscando uma alimentação mais substancial. Então, para Caim, sua oferta não atentou. Então, eu recolhi aqui um ponto do nosso irmão Honório, e diz que a oferta de Caim agrada
dos animais para trás, ou seja, agrada da fase irracional para trás, do mundo primitivo para trás. Era útil, boa e verdadeira, naquele patamar de evolução. Mas para nós hoje já não é mais útil, nem bom e nem deve mais ser verdadeiro. Ou seja, não mais deve ser cultivado nesse sentido. Então, nós estamos aqui, já tentamos para a oferta de Abel, que está se desenvolvendo na intimidade, e é esse o campo que nos compete agora investir para que o trabalho avance. De acordo? Irou-se fortemente. Então, esse irou-se fortemente é um movimento reflexivo automático. Nós já temos conversado muito sobre isso aqui nos estudos que fazemos. É o reflexo perante alguma situação, acontecimento ou circunstância, ou até pessoa com a qual nos deparamos e o movimento. O Marcelo está entrando aí. Seja bem-vindo, Marcelo. E o movimento de irá define a emersão da raiva, da irritação, do nervosismo, que ainda é natural na nossa intimidade, porque nós ainda não domamos todas as nossas inclinações más. Os instintos são embriões dos sentimentos. Nós ainda trazemos muitos embriões que não se transformaram em sentimentos novos. Estamos na luta, transitando do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração, interiormente falando, para que nós possamos aqui voltar na terra regenerada que vai sendo preparada. Nós temos tido notícias aí, principalmente na nossa reunião mediúnica, nós temos já, os médiuns têm visto movimentos de transmigração dos elementos. Essas informações estão batendo com as informações mediúnicas aí, que têm sido trazidas pelos médiuns, que nós sabemos que devemos ler e passar pelo crivo da razão e do bom senso, mas nessas obras que temos lido ultimamente, tem pontos que confirmam essas revelações que vamos tendo nas nossas reuniões, inclusive aspectos que eu já tive a oportunidade de ver em sonho, sendo confirmados nessas obras. O que vai debatendo, o que vai batendo, por exemplo, com o que tem acontecido. Nós temos trabalhado na reunião de segunda-feira, na reunião da desobsessão, temos trabalhado com as complicações da Inquisição, como todo mundo aí está sabendo. E esse movimento é tônica de um livro recentemente saído também, sobre cujo livro eu tenho comentado com vocês, que tem uma parte, nós devemos ter um crivo bem acentuado, que é uma parte complexa, mas tem uma segunda parte, se assim eu posso dizer, que é uma segunda parte bem interessante do ponto de vista dos trabalhos da transição e que vem batendo com o que tem nos acontecido no campo pessoal. O sonho e na nossa mediúnica. Então, na nossa reunião mediúnica está sintonizada, está bem alinhada com o movimento que está se operando
espiritualmente falando. Aí no plano da... E até nós podemos até comentar que aquela ideia nossa de uma aceleração do movimento de reencarnação de bons espíritos parece ser realmente o que está acontecendo. Que eu acho bem interessante, porque aí nós vamos vendo aquele aspecto bem interessante do ensino generalizado e concordante. Porque quando nós temos uma... Quando o Kardec vai dizer isso no seu trabalho. Quando é chegado o tempo de uma ideia, de um acontecimento, esse acontecimento não é de domínio de apenas um médium. O acontecimento ele vai sendo comunicado em larga escala. Então, nós vamos ter sonhos, por exemplo, nós vamos ter informações na reunião mediúnica, que é o que está acontecendo, e isso vai reverberar também na obra mediúnica, que eu acho bem interessante, porque certas ideias que nós tivemos que vieram por intuição, sem que nós tivéssemos lido qualquer coisa a esse respeito, parece que estão sendo confirmadas. Parece. Porque quando nós trabalhamos, meus amigos, quando nós trabalhamos buscando a humildade, buscando o esforço sincero pela aprendizagem, sem vaidade, sem presunção de superioridade, nós vamos abrindo as antenas e os bons espíritos se aproximam e vão nos intuindo. E à medida que a gente vai se dedicando ao trabalho, nós vamos sendo levados em sonhos para ver certas coisas. Então, por exemplo, eu vou dar aqui, eu vou trazer um dado que aconteceu comigo há alguns anos e que a obra confirma. Há alguns anos eu tive um sonho que estava numa região espiritual que se me apresentou como sendo uma favela e havia ali diversos tratores ajeitando o terreno, demolindo aquelas construções precárias, preparando o terreno. Isso foi um sonho, tá? E na obra que eu estou lendo, existe esse movimento lá de gruas, tratores e guindastes fazendo um certo trabalho numa área, numa cidade, no umbral. Então, nós vemos a sincronicidade. Nós vemos que existe aí uma informação interessante sendo passada. Que o umbral realmente está sendo trabalhado para que novas instituições sejam instaladas nessas áreas. Que isso representa a chegada do Abel, a descida do Abel em termos concretos para o plano. Primeiramente, no plano espiritual, nas suas esferas espirituais, porque aí os espíritos que viviam naqueles bolsões, eles têm duas alternativas. Ou eles se arrependem, sinceramente, e se candidatam para a regeneração. Por que eu estou dizendo isso? Vamos nos lembrar do que Santo Agostinho nos informa no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos mundos regeneradores, lá no capítulo 3, item 17, nos mundos regeneradores, a alma penitente encontra a calma e o repouso e termina por se depurar. Então, o espírito que já está lá no umbral, na região inferior, aqueles bolsões de sofrimento, está em expiação e se arrepende, e ele é recolhido com arrependimento sincero, ele vai ter a oportunidade na regeneração, porque ele é uma alma penitente. Agora, aqueles que não se arrependem, permanecem na cristalização, eles estão sendo desalojados, provavelmente, e eles serão transmigrados. Porque na Terra não haverá espaço para quem não está arrependido. Que é um movimento que nós estamos vendo
percebendo acontecer. Então, vamos ficar atentos, nós que estamos aí trabalhando na mediúnica, virtualmente, vamos ficar atentos aos detalhes, porque nós estamos tendo informações veladas aí, tá? Informações veladas, imagens, para nós compormos o quadro, que vai sendo, então... Então, tudo indica que nós realmente entramos num período de aceleração da transição, do movimento de transformação, para que em 2057 a Terra já esteja com outro grupamento espiritual reencarnado. Bons espíritos, composto talvez em 100%, de espíritos bons e espíritos arrependidos. Agora, enquanto nós estivermos na transição, tem um ponto importante também para analisarmos. Nós estamos aqui inserindo nessa análise o Abel, que representa o elemento arrependido, que abre o seu coração para o conhecimento superior, e os bons que vêm chegando. E o Caim, como sendo os recalcitrantes, os cristalizados, tá? Então, vamos dizer o seguinte, nós não estamos dizendo que todos os complicados vão ser transmigrados assim de pronto, não. Porque enquanto a Terra estiver na transição de expiação e prova para a regeneração, ainda vai ter expiações na Terra, certo? Nós vamos ter ainda sociedades complexas que ainda permitem a reencarnação de espíritos para expiar. Mas nós acreditando, eu estava até trocando ideia sobre isso com o nosso nobre amigo Carlos Alberto. Estava trocando ideia com ele. Então, o Beto trouxe o seguinte ponto, que eu achei bem interessante e acho que tem muita relevância. O Beto disse que esses espíritos vão ainda ter uma chance, mas não na condição de uma sanidade física. O que eu quero dizer com isso? Eles vão reencarnar nesses lugares bem complicados, em que ainda nós vemos movimentos de hidrocefalia, de deficiências mentais, deficiências congênitas, numa condição tal que eles não terão condições de expressar-se conscientemente e, assim, continuar provocando confusão e desordem. Você se lembra que Allan Kardec define que os espíritos rebeldes não mais... vai chegar um momento que eles não mais reencarnarão aqui, porque senão eles continuam causando confusão e desordem. Vocês se lembram disso? Porque é a índole, é o automatismo, é o instinto ainda forte, não consegue mais vencer aqui na Terra. Mas, enquanto nós tivermos aí complicações do ponto de vista físico, que impedem ao espírito se expressar inteligentemente, esses espíritos ainda poderão reencarnar. Principalmente aqueles nos quais a espiritualidade vê grandes potenciais que podem ajudar na regeneração se eles conseguirem entrar no campo do arrependimento. Certo? Mas nós podemos depreender e vamos ficar atentos, porque nos parece que isso é muito lógico, que essas grandes inteligências que têm se devotado aos movimentos desagregadores do bem e do amor, eles não mais poderão reencarnar na condição de sanidade mental plena. Porque parece-nos que, nessa transição que estamos vivendo da agora até 2057, só os efetivamente decididos pelo bem é que vão ter liberdade de ação cada vez mais ampliada, tá? Então, aí, falando do Abel e do Caim do ponto de vista prático, usando até a mesma palavra pragmático, se eu posso utilizar essa palavra aqui.
Porque o pragmatismo é um conceito muito ligado aí aos movimentos materialistas do mundo, capitalistas. Mas, assim, do ponto de vista bem prático, penso que é um ponto aí para nós considerarmos aí, meditarmos, tá? Porque a gente vai meditando, vai pensando nesse assunto, nós vamos abrindo o campo intuitivo para que os nossos amigos espirituais nos inspirem e assim nós possamos aí ir elaborando um quadro, Agora, efetivamente, essa visão, esse campo que se abre nos enche de esperança e de otimismo, porque nós estamos efetivamente há pouco tempo de uma nova ordem de coisas na Terra, e em que o amor o amor, a bondade, o senso de humanidade vai se ampliando e vai tomar conta aí da sociedade. No curto prazo, não, porque no curto prazo não, mas no médio e longo prazo, sim. De acordo, né, amigos? Alguém quer trazer algum comentário? O Marcelo entrou aí, está em silêncio. Não sei se o Marcelo nos ouve. Então, ao Marcelo nós damos aí boa noite. O Luiz está doido para falar, ela está procurando o botãozinho para abrir o microfone. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Aqui. Obrigado. Estou sentindo falta de todos aí. Um abraço. Não estou podendo ficar com o áudio aberto porque está tendo muito barulho aqui, mas eu estou ouvindo tudo, tá? Tranquilo. Quando você quiser fazer comentário, é só abrir o áudio, tá? Tá bom, obrigado. Ô, Júlio. Fala, Fernando. Quando você fixa 2057, isso quer dizer que vai depender de cada um de nós, certamente a maioria já terá desencarnado, né? Sim. Continuarmos aqui, né? Depende de cada um. Fernando, eu entendo, porque é no entendimento do Honório, que todos nós aqui que estamos na luta, estudando esses assuntos, buscando a transformação moral, bem ou mal trabalhando aí no campo da mediunidade, buscando bem, tem pessoa que nós voltamos. Uhum. Porque é a lógica. É a lógica dos fatos. Nós não estamos saindo aí nenhum de nós está saindo de arma em punho aí, cometendo barbaridades no mundo. E nenhum de nós está aí defraudando o próximo de forma consciente e intencional. Nós estamos na luta. A regeneração é o plano da luta. De transformar o mundo num mundo melhor. Nós já estamos nessa luta ou não estamos? Certo. Não estamos? Exatamente. Então, é continuidade. Se nós estamos tendo irmãos que estão nas zonas complexas, que estão se arrependendo e vão ter a oportunidade, nós que estamos estudando esse assunto, é perfeitamente compreensível que aqui permaneçamos. Então, vamos ter confiança, calma e tranquilidade para mantermos a vigilância e não nos deixarmos levar aí pelos movimentos da presunção, da vaidade. Tem muitos aí caindo por causa disso, presunção, vaidade, a idolatria está os lançando num plano de elevação que muitos não têm conseguido lidar com isso e têm acreditado nisso. Então, pé no chão, plano pragmático, plano prático, tá? Pé no chão. Então, mas para cair sua oferta não atentou. Então, por exemplo, no quadro aí da transmigração, da regeneração, esses elementos, os complexos, os cristalizados, estão aí nesse grau
da oferta do Caim ainda. Então, essa oferta, ela não é mais válida para o mundo de hoje. Mas, para um mundo primitivo, de uma humanidade que se encontra em um patamar semelhante ao da Terra de 40 mil anos atrás, isso é riqueza. É riqueza. Porque eles conhecem muitas técnicas e vão levar para lá, para um plano que carece de técnicas. Então, eles vão levar pela reencarnação, vão reciclar, reajustar sentimentos, refundir e vão construir uma nova civilização. Certo, amigos? Nesse sentido. Então, esse tipo de oferta, que é do plano do Caim, não é mais adequada para a Terra de hoje. Não é mais adequada. Então, por isso, o nosso esforço aqui em permanecer na seara do bem, embora sabendo que nós vamos cometer erros, mas esses erros não são mais intencionais, amigos. Estão na pauta da luta pela transformação. Diga lá, Luiz. O Luiz está doido para falar ali. Ó. Não, estou querendo esclarecer mais. Dentro do que você está falando, deixa eu ver se consigo. Eu fiquei pensando assim, se essa fase que você, pelo que você colocou, né? Caim e Abel oferecendo um fruto, estão trazendo para o mesmo indivíduo, né? Dentro do processo evolutivo, quando o Caim oferece esse fruto, você fala que falamos que já não é um fruto mais adequado, né? Quer dizer, ou seja, cada um de nós aqui, pelo processo evolutivo no qual se encontra, pelo que já sabe, não é mais adequado oferecer determinado fruto. Mas eu continuo oferecendo. No entanto, quando o Caim mata o Abel, a gente pode entender que seria aquela fase no qual eu estou quase chegando no 7, quase no 7. E ao matar o Abel, eu entro numa queda do 66, numa dízima complicada por conta do estágio no qual eu já estava me encontrando, que eu já estava ali, ó, no plano superior, já entendendo as coisas. E quando eu mato o Abel, é uma concretização daquilo que eu vinha ensaiando. Mais ou menos isso? Sim, sim, exatamente. Permaneceu no plano da incompletude, que é o 6. Porque o 7 define o dia do descanso. O descanso efetivo, ele é dado pelas virtudes em plena expansão e radiação, que é o descanso. O que significa o descanso? Não mais necessidade de expiações. Então, entrou no terreno do descanso. Venceu a etapa da expiação. Não precisa mais de expiação, certo? Virtudes em desenvolvimento. Então, o elemento que não consegue fazer essa transposição do más inclinações más e avançar para a virtude que ele já tem como primícias, precisando só de serem, precisando de crescer, desenvolver-se, certo? Já estão ali, os embriões estão ali, os botões das flores já estão ali, precisam se abrir. O elemento ele não dá esse passo, prefere ficar na retaguarda instintiva. Então, essa oferta não é mais adequada para a Terra, porque essa é a oferta do massacre, da violência, da corrupção. E isso não é mais adequado para o mundo como a Terra. Mas isso é riqueza para o mundo primitivo. Riqueza. Nós já estudamos aqui sobre Paulo falando disso, que a queda dos exilados, representou a riqueza para nós, lá em Romanos 11 em diante. Vocês se lembram?
Romanos 11, 11 em diante. Porque esses espíritos têm muita riqueza embutida no plano intelectivo, muito conhecimento, muita técnica. Eles sabem construir astronaves, instrumentos cirúrgicos, televisões, computadores, automóveis. Mas estão usando todo esse conhecimento para a sofisticação e requintando o atendimento das paixões no mundo. E vão cometendo ignomínias. Enquanto tiver elementos que, pela lei de justiça, devem ser massacrados, eles permanecem. Mas quando os elementos que merecem ser massacrados vão escasseando, eles têm que sair. Sair do orbe, certo, amigos? Aí eles vão para o plano do massacre mesmo, que é o plano primitivo. Né? Lá o primitivo massacra para sobreviver. E os que chegam massacram, os que estão aqui massacram com requinte de crueldade. Então, quando eles chegam no orbe, para eles o orbe se torna mundo de expiação. E para os que estão lá, mundo de provas, entenderam? A conjugação de expiação e prova. Expiação para quem é transmigrado. E prova de crescimento para quem está lá. Prova de crescimento. É um movimento muito bonito aí de um ajustamento entre o Caim e o Abel no plano social prático. O irou-se fortemente Caim define a presença, por exemplo, do ciúme, do melindre, do ressentimento. E descaiu-lhe o semblante. Então, irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante, nós conjugamos aí com inveja, orgulho, melindre, as paixões fortes que trazemos, que todos nós ainda temos, trazemos para a reencarnação para sanear e não para aumentar. Trazemos para sanear e não para aumentar, para alimentar. Então vamos lá. Alguém quer fazer algum comentário? Ah, outra coisa. Quando o Fernando fez alusão a 2057, que é uma data aí que Emmanuel apontou como marco, e hoje nós vemos que é perfeitamente execuível, pelo que temos visto, do ponto de vista do seguinte, que em 2057 nós teremos aqui na Terra, tudo indica, reencarnação cristalizados no mal já não estarão mais. Então, daí, o progresso vai ser bem mais acelerado. Progresso sociológico. Bem mais acelerado. Quando imaginemos uma massa, vamos supor que hoje, quase 8 bilhões de habitantes, vamos supor que desses quase 8 bilhões de habitantes, meus amigos, 7 bilhões quisessem efetivamente o bem na Terra. O que vocês acham que já teria acontecido no planeta? 7 bilhões. O mundo não seria outro? Seria regeneração, né? Exatamente. Então, em 2057, tudo indica que nós vamos ter esse contingente. Nós vamos ter um contingente assim. Nós vamos ter, talvez, uma maior parte de espíritos bons. Uma parte um pouco menor de espíritos superiores, até puros. E um terço penitentes, coloquemos assim. Arrependidos mesmo, sinceramente. Então, vamos ter 2/3 de espíritos que são bons, superiores, e um menor percentual de puros. Então, a Terra vai dar um grande salto. Pelo que nós já temos hoje de base, já pronta no mundo. Já temos de base, já temos muitas coisas boas acontecendo aí em termos tecnológicos, que vai ser a base do mundo regenerado.
Então, o mundo plenamente, uma grande maioria aí, com a índole boa, vai usar esses recursos para fazer com o progresso, olha, se dando uma velocidade. E falando em 2057, porque ele representa 200 anos da codificação, e Emmanuel, quando avoca essa data, 2057, como sendo a 200 anos da codificação espírita no mundo, nós vamos lembrar que o próprio Isaac Newton, já abordamos isso no Apocalipse, Isaac Newton, estudando as profecias de Daniel e o Apocalipse, ele fazendo os cálculos em cima daquela equação tempo, tempos e metade de um tempo, ele chegou à conclusão, por exemplo, que, tomando como base o ano 800, que foi o ano em que foi Carlos Magno estabeleceu ali na Europa o Franco Império Romano Germânico, somando o 1260 ao ano 800, ele definiu que o Armagedon, a batalha final entre o bem e o mal, ocorreria em 2060. Veja que interessante. Então, é uma data que, aí nessa data, vamos ter realmente um acontecimento, é um marco importante. E um matemático da envergadura intelectual de Newton conseguiu ver isso, então, e a Emmanuel trabalha a data de 2057, nós vemos aí que existe uma sincronicidade. Aí tem muito mais do que uma simples coincidência. Então, avançando então para o versículo 6. Versículo 6, deixa eu mover aqui a página. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste, por que descaiu o teu semblante? Então, nós vimos no movimento anterior a emersão do nosso subconsciente, a ira, o melindre, a inveja. E o Senhor aqui que faz a pergunta, o cotejo, meus amigos, é o eu desperto. Consciência desperta, que identifica e se pergunta, por que eu estou sentindo essas coisas? Com o conhecimento que eu já tenho, por que eu estou irradiando isso? Eu devo combater. Não devo mais permanecer no plano do cultivo desse tipo de reação. Então, o Senhor aí é o Senhor interior. Mas vamos notar, nós estamos trabalhando aqui com aquela ideia do campo, do plano prático, da separação do joio e do trigo. Evidentemente que os técnicos espirituais que trabalham em nome de Jesus vão identificar os elementos que poderão reencarnar e os que não poderão reencarnar. Que é vamos dizer assim, o juízo, o julgamento do Armagedon, da batalha final entre o bem e o mal. Certo, amigos? Essa apreciação para fazer a seleção, que é um movimento natural. Nós não estamos falando aqui de julgamento, estamos falando de juízo. Por exemplo, nós já vimos aqui no texto de Mateus 12, 20, já estudamos no Apocalipse a questão do juízo. E eu vou trazer aqui de volta, de novo. Nós trabalhamos isso, se não me engano, no Apocalipse, já em alguns pontos. Então, por exemplo, Mateus 12, 20, falando de Jesus, da vinda de Jesus, em que o profeta anuncia que Deus colocará sobre ele o meu espírito. Então, aí o evangelista Mateus diz assim no versículo 19: não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Veja que interessante. Não contenderá nem clamará. Então, não contenderá, meus amigos, é um recado para nós aqui, para não entrarmos em contendas, em
em duelos ideológicos, digamos assim, na pauta da ira, da raiva, da veemência exagerada, que tem sido a tônica aí nas redes sociais. Não entremos nesse campo de polêmica, nós podemos fazer a nossa crítica, podemos fazer a nossa análise, mas sem entrar no campo da falta de caridade e do desamor. Então, não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, não esmagará a cana quebrada. A cana simboliza a ferramenta de medição que os hebreus usavam. Instrumento de medição. A cana era um instrumento de medição. Então, o símbolo para nós é óbvio, é o símbolo do discernimento que avalia, do senso crítico, da razão que analisa. Em nós que ainda não estamos com o entendimento espiritual bastante desenvolvido, o nosso senso crítico ainda é precário, ainda é incompleto, que é o símbolo da cana quebrada. Ele ainda é deficitário. Por isso que nós vamos encontrar aqueles ensinamentos de Emmanuel. Sejamos tardios para falar. Lembra-se que estudamos no segunda-feira, Caminho, Verdade e Vida? Se nós ainda não temos um plano de discernimento muito completo, muito ampliado, vamos então ser tardios no falar. Vamos ponderar mais e falar menos, certo? Porque nós estamos aqui buscando, nós estamos buscando qualificar o nosso senso crítico, o senso de discernimento com a doutrina espírita. É uma doutrina elevada, elevadíssima, de um padrão nobre e digno, que nós estamos aqui buscando estudar, para que o nosso senso crítico englobe a imortalidade, as várias existências que nós já tivemos, faça o futuro que nós aspiramos. É um exercício cuja tônica deve ser da boa intenção. Como o nosso senso crítico ainda não é perfeito, nós hoje somos espíritos superiores, não somos espíritos perfeitos, então nós temos o direito de fazer a análise crítica. Temos, mas vamos colocar sempre a boa intenção presente no exercício do senso crítico, meus amigos. Certo? Para o qual somos chamados 24 horas. Somos chamados, por exemplo, nas eleições. Não somos chamados nas eleições para exercermos o senso crítico do juízo? Ou não somos? Nós somos. É um momento clímax no nosso papel de cidadãos. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega. O morrão que fumega, para nós é evidente o símbolo. O vulcão. É o Caim, o subconsciente. É a ira, é a raiva que emerge. Que entra em erupção. O plano interior que entra em erupção. Aí sai ira, revolta, desespero, amargura, melindre, inveja, ciúme. É o morrão que fumega, tá, meus amigos? Sai. Sai lava, sai fumo, sai enxofre. Então, esse morrão que fumega e o senso crítico imperfeito não será esmagado e não apagará até que faça triunfar o juízo, que o juízo é o conhecimento pleno, que vai proporcionar progresso. Aí eu vou conseguir esmagar o morrão que fumega, que é o controle sistemático das inclinações más. E vou esmagar a cana quebrada. Eu vou retificar a cana que está quebrada. A minha métrica pessoal, a minha capacidade discricionária e de análise vai ser retificada. Ficou claro?
Comentários aí? Então, esse Mateus 12:12 é interessante aí de nós trabalharmos com essa ideia aí nesse campo aí da identificação do Abel, do Caim, que estamos buscando aí trabalhar. E o Senhor disse a Caim, é o Abel interno, que no nosso caso aqui, já não é mais o Abel lá, as primícias, os primeiros lances. Esse Abel nosso aqui já é Jesus, é qualificado. Já é a mais perfeita imagem do Senhor, segundo Paulo, em Hebreus. A mais perfeita imagem do Senhor. É o modelo e guia. É o tipo mais perfeito. E é esse Senhor que cresce. E vai crescendo na nossa intimidade, tá? Então, nós aqui não estamos mais no plano do movimento embrionário, que é o Abel lá, simbolizado pelo Abel lá da retaguarda. Nós aqui já estamos com o Senhor presente, que é o Cristo já erguido na nossa intimidade, querendo expressar-se veemente e eloquentemente. Diga lá, Fernando. Eu acho que cabe o que um sobrinho me disse há pouco tempo, com relação às nossas atitudes, conversas, né, que ele me lembrou uma estrofe de uma música do Zeca Pagodinho, que diz que se for para falar de tristeza, meu tempo não dá. Quer dizer, se for para falar de coisa que não é proveitosa, eu estou fora. Deve ser o exercício, né, Exato. né, sem perder o senso crítico. Exato. A identificação do que está errado para a gente mudar. Certo? É o trabalho ali no fiel da navalha. No fio da navalha. Muito bem. O senhor disse a Caim. Então, já trabalhamos bastante. O Caim que é representado pelo nosso subconsciente, os irmãos encarnados no plano da violência, da corrupção, do desamor, e os desencarnados que buscam influenciar de forma lamentável o grupamento encarnado. É o grande grupo. E que se apoiam nos nossos planos interiores aí da complicação. E o Senhor disse a Caim, porque tiraste, então é aqui, meus amigos, é a consciência desperta fazendo a análise, o diagnóstico. Por que descaiu o seu semblante? O movimento do diálogo interior, e que a consciência emerge. Por que eu ainda estou nesse plano? Por que eu ainda estou fazendo isso? Isso é o questionamento do cotidiano, do palco das nossas ações na sociedade. De acordo? Então vamos lá. Quer falar mais alguma coisa aí, Fernando? Não, tudo legal. Então tá. Versículo 7. Deixa eu subir aqui a tela. Versículo 7. Se bem fizerdes, para nós terminarmos que... Eu vou só dar aqui os lances iniciais por causa do tempo. O versículo 7 que nós vamos estudar na semana passada. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então é a permanência. Se nós fizermos o bem, haverá aceitação interior. Essa aceitação interior vai se expressar como? Essa aceitação interior vai se expressar como? Satisfação, consciência tranquila, sensação do dever cumprido, paz, alegria, serenidade e felicidade. Essa é a aceitação
que devemos trabalhar. Nós estamos aqui trabalhando a aceitação de fora para dentro. Nós estamos trabalhando aqui no plano interno que se capacita, desenvolvendo a competência necessária para que, no plano atual da expiação e prova, já sejamos elementos promovendo a regeneração. Não mais atuando nem mesmo inconscientes mais como instrumento da justiça, mas já buscando proativamente sermos instrumento da misericórdia divina no mundo. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e que possamos estar de volta na semana que vem.